Boa noite, pessoal. Meu nome é Érica. E o meu é Débora. A gente é acadêmica de enfermagem do 6º período da Faculdade Universo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o curativo umbilical. E também a gente trouxe alguns mitos e verdades sobre o umbigo para vocês. Antigamente, eles usavam faixa e moeda para prender o umbigo, porque senão o umbigo podia ficar para fora. Isso é mito. Não deve-se usar moeda, nem deve-se usar uma faixa prendendo o umbigo, porque se usar uma moeda pode gerar uma infecção severa. Então a gente não usa moeda. Isso é mito. Antigamente existia o mal do 7º dia. O mal do 7º dia era que os bebês desenvolviam a doença do tétano e acabavam falecendo. E essa doença vinha dessas moedas que as mães colocavam no umbigo do neném. O curativo do coto ele é sempre aberto, então por isso não tem que colocar nada que abafe ou que isole. Isso é mito, isso não é verdade. Tem sim que tampar, mas do jeito certo que daqui a pouco a gente vai ensinar. Não se coloca nada diferente de álcool 70. Verdade, isso é verdade. A gente não usa nada além de álcool 70. A higienização do coto ela deve ser feita pelo menos uma vez ao dia. Verdade. A higienização do umbigo do neném, depois do banho, tem que ser feita pelo menos uma vez ao dia. E o ideal também é que faça toda a troca de fralda, mas se não for possível, depois do banho, a mãe faz essa higienização do coto e faz o curativo. Se o bebê desenvolver hérnia, foi porque deixou de usar uma compressão. Isso é mito. Não precisa de comprimir ou não comprimir para o neném gerar uma hérnia. Então, não tem nada a ver a compressão com a hérnia umbilical. Está contraindicado o uso de faixa porque as mamães colocavam apertando a barriga do RN. Então, esse bebê ficava com dificuldade para respirar. Por isso que foi eliminado o uso de faixa. E comprovado também que não tem nada a ver com a hérnia umbilical. Os materiais a serem utilizados na higiene do coto umbilical são o álcool 70 e uma gaze. É recomendado que a gente sempre lave a mão antes de qualquer procedimento, mesmo que seja em casa, a gente sempre lave a mão. A gente sempre separa os materiais antes pra gente não deixar o coto exposto. Na hora do banho, né, a gente já separa tudo. Quando for dar o banho do bebê, se já estiver preparando a banheira, tudo que precisa, você já deixa separado. A gente separou aqui alguns materiais que a gente vai utilizar, que foi o que a gente já falou, para fazer representação para vocês de como fazer essa higienização. Então a gente vai precisar de um vidrinho, né, com álcool 70 ou absoluto. É sempre importante pôr no vidrinho separado para não ficar enfiando toda vez o cotonete dentro do vidro, porque isso pode contaminar todo aquele álcool que tá ali dentro. E a gente pegou uma maçã, que essa partezinha aqui vai representar o nosso umbigo. E essa pontinha da maçã vai representar o nosso coto. Então, a gente vai umedecer o cotonete no álcool. Então, a limpeza vai ser feita da parte interna para externa, em movimento circular. E vai limpando, até tirar toda a sujidade que tiver envolvendo esse coto aqui. Então, depois da limpeza, a gente vai pegar uma gaze, dobrar ela ao meio. E vamos enrolar no coto umbilical, sem apertar, e só enrolar aqui, ó. E vai ficar assim. Vai ficar assim, pra roupinha que você for colocar no bebê não ficar passando aqui nesse coto, pra proteger. Depois disso, vai vestir a roupinha normal no bebê e até a próxima higienização que você for fazer. Vamos lá. E na família de vocês, também tem algum mito ou alguma verdade sobre o coto umbilical? Na nossa família tem um monte. Olha só, a minha mãe, ela guardou o umbigo meu. Ela guardou o nosso umbigo, olha, bonitinho, dentro de uma gaze. Porque dizia ela que na época dela existia um mito que a criança, aos 7 anos de idade, ela podia ter uma doença que só era curado com chá do umbigo. Minha mãe guardou o umbigo até hoje. Existem várias outras crenças, que tem que jogar isso no telhado, que tem que plantar junto com uma árvore. Eles falavam muito também do cuidado com o umbigo, de colocar as faixas
Aí via aquele umbiguinho do neném que era mais... ficava mais pra fora mesmo, aí falava que era um umbigo mal cuidado. E não existe isso. Não é porque não usou a faixa que o umbigo vai ficar um pouquinho pra fora. Então, ao longo dos anos, a gente foi caminhando para algumas mudanças de mitos e verdades sobre o coto umbilical. Então, a gente consegue ver que é uma coisa bem simples. O coto umbilical ele tem que ser limpo, ele tem que ser higienizado e ser cuidado. Então, o umbigo ele tem esse período de 10 a 15 dias para cair. Se ele cair prematuramente, não tem problema algum. Mas ele pode demorar até 15 dias para cair. E igual a Débora falou, não quer dizer que ele esteja mal cuidado ou que ele esteja bem cuidado. Tem algumas instituições hoje que já não orientam mais o uso do álcool 70, porque fala que não precisa dele para cicatrização do coto. Mas ele é importante porque ele ajuda a mumificar aquela partezinha que vai soltar, aquele coto que vai soltar. Então, quando a gente limpa com álcool 70 ou absoluto, ele ajuda a mumificar aquele coto e o coto cai mais rápido. Por isso da utilização. Então, a gente espera que a gente tenha tirado alguma das dúvidas de vocês. Procura saber aí na sua casa se a sua tia, se a sua mãe, se a sua avó ainda acreditam em alguma dessas coisas. Crença é crença, mas a gente não precisa de deixar de passar a informação verdadeira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!